Boa tarde. Vamos lá, vamos. Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu ir dando boa tarde primeiro para vocês que já chegaram aí. Tiago, a Leilinha Lacerda, a Isabel, Rogerinho, nosso coordenador, que vai participar aqui conosco, a Vânia, Mariana Barbosa, nosso conselheiro Java Moran, Fábio Gomes, Jarbas Júnior, Dilma, Natália Amorim, nossa assessora jurídica, nosso chefe, nosso superintendente Gustavo Aguiar, a Isabel, que tenha falado já. Tem alguém aqui com o nome de Agrária Consultoria, um abraço. Monique, também está aqui conosco. Curso de orçamento, que aqui é o nosso amigo conselheiro Luciano Barbosa. A nossa gerente da GPI, Rosmaria. Muito bem. Mais um minutinho aqui, enquanto o pessoal está entrando. Simone Galindo também está aqui, Renata do B. Vamos lá. Boa tarde, internautas. Vamos começar mais um CREA Orienta. Hoje aqui na sala da presidência, aqui no CREA. Fiz a primeira live aqui nessa sala na terça-feira, terça no CREA, e hoje aqui no CREA Orienta também. Então aqui voltamos ao trabalho presencial, né? E agora, aproveitando as nossas lives, vamos hoje, mais uma vez, quero dar boa tarde aos internautas, os profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, vocês também estudantes dessas áreas, a sociedade também que participa, nossos colaboradores também que estão aí presentes. Já citei vários aí dos que já adentraram, né, nessa sala do Instagram. Hoje nós vamos falar mais uma vez, de coisas bastante importantes para o nosso dia a dia aqui no sistema, levando orientação e mais conhecimento, né, para vocês. Hoje nós estaremos com o Rogério Carvalho, que eu vou convidá-lo aqui. Rogério, que é coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil aqui do CREA Pernambuco e também coordenador da Câmara Nacional nesse ano de 2020. Eu estou tentando agora, vou convidando aqui o Rogério Carvalho, nosso amigo Rogerinho. Opa! Boa tarde, Rogerinho. Opa, boa tarde. Me chamo Rogério Carvalho, nosso coordenador da Câmara Especializada em Engenharia Civil do CREA Pernambuco e também da Câmara Nacional. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar, trazendo essas informações aí sobre o papel do conselheiro e o papel também das câmaras especializadas no nosso dia a dia, dentro do nosso conselho, né? Então, Rogério, como falei, é engenheiro civil, logicamente, é coordenador da Câmara Especializada tanto do CREA aqui de Pernambuco como da Nacional, e hoje vai trazer aí informações sobre o dia a dia, né, do trabalho dos conselheiros e das câmaras especializadas. Seja bem-vindo, amigo Rogerinho, e vamos em frente. Podemos começar, nós já temos aí quase 30 internautas aí nos acompanhando. Vamos lá. De sua fala de chegada aí, depois a gente entra no assunto. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos internautas, aos conselheiros presentes, aos convidados aí que estão acompanhando essa live. E quero agradecer pelo convite, né? Mais uma oportunidade aí da gente estar esclarecendo o nosso papel, né?
perante o CREA, perante os profissionais, perante a sociedade. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, se tiver, e as perguntas que forem surgindo durante o debate, vamos falar assim. Pronto. Rogério, esse CREA Orienta, justamente o foco dele é esse, né? É trazer orientação, como o próprio nome do programa diz, trazer orientação para os profissionais e também para a sociedade. A gente tem percebido que, além de profissionais e de estudantes das nossas áreas, das áreas tecnológicas, cidadãos também têm participado para entender um pouco melhor, até porque o nosso papel, né, o papel do nosso profissional, que deságua, né, nas câmaras especializadas, através de suas ações, né, tem tudo a ver com a sociedade mesmo. Então, vamos lá. Eu vou fazendo algumas indagações aqui para a gente ir falando. Depois a gente entra com as perguntas dos internautas, né? Por exemplo, o que faz um conselheiro do CREA, né? Então, antes de te responder, o CREA ele tem uma estrutura básica, né? Que é composta pelo plenário, não é? Pelo presidente, pelos conselheiros, pela diretoria, né? Então, essa estrutura básica, ela dá todo o suporte ao CREA nas decisões das liberações da profissionais contra fiscalização. Então, dentre essa estrutura básica, tem as câmaras especializadas, né? E dentro das câmaras especializadas são compostas pelos conselheiros, né? Os conselheiros, basicamente, eles têm um papel fundamental, né, dentro das câmaras especializadas. Ele tem como obrigação de cumprir as legislações, né, que são vigentes pelo CONFEA, né? Ele também acompanha o orçamento do CREA como um todo, integra as atividades do plenário, participa da diretoria quando convidado, né? Participa das comissões, nós temos as comissões permanentes, né? E as comissões provisórias do CREA, manifesta seu voto em plenário, e um principal papel dentro das câmaras especializadas, ele analisa os processos que chegam às câmaras, né? Esses processos podem ser através de CATs, de RATs e de consulta a atribuições. Então, esse é o papel do conselheiro. E, como um todo, defende a sociedade através da própria fiscalização, que é um papel da Câmara. E como você falou aí na estrutura básica daqui do sistema, né? Às vezes as pessoas pensam que a presidência é o mais alto poder decisório do Conselho. Não é, né? É o plenário, é justamente o plenário, né? Tanto o plenário do CREA como também o plenário do CONFEA, né? Que é o nosso federal, né? E outra coisa que a gente acho que é importante a gente também frisar aqui é como que o profissional chega para ser um conselheiro, né, Rogerinho? Que é Exatamente. Ou através das entidades de classe, que são as associações, né? Ou através das instituições de ensino, né? Que cada instituição de ensino da engenharia, da agronomia, da geociência, quando ela se inscreve no CREA, ela passa a ter direito a um assento no nosso plenário, não é isso? Perfeito. O plenário, na realidade, a parte administrativa do CREA, a parte jurídica e a parte financeira, ela é considerada uma estrutura básica. Ela não é a estrutura principal. A estrutura principal é o plenário, acima, o presidente e as câmaras especializadas, né? É lógico que não é desfazendo, é só definindo, né, o papel. Com relação aos conselheiros, eles podem, através das instituições, das entidades de classe, ele tem um assento no CREA. Para isso, basta ele associar-se a uma entidade de classe. No caso das instituições de ensino, geralmente a instituição indica um professor, né? E cada instituição de ensino, hoje são 8 instituições de ensino que têm assento no CREA, ela tem uma vaga,
né? Então, ele pode ser um professor de engenharia, na área das engenharias, ou na área da agronomia e geociências. Com relação às entidades, hoje nós temos 12 entidades de classe. Esse ano nós vamos passar a ter mais uma, a EAMBIS, né? A AMBIS, que é ambiental. Exatamente. Isso. Então, essas entidades de classe, elas têm uma resolução, né, que regulamenta como a entidade de classe pode chegar no CREA. Então, ela tem um período, né, para poder, desde a sua constituição, né, até a solicitação do assento, né? Então, tem um número mínimo de associados, não é verdade? Enfim, mas todo profissional hoje, ele sendo engenheiro elétrico, mecânico, engenheiro de pesca, engenheiro de minas, né? Engenheiro químico, de segurança do trabalho, então ele pode procurar sua entidade de classe e associar-se, né? O engenheiro civil, né, no qual eu esqueci de falar, é o meu caso, né? Rogerinho, eu como presidente, logicamente, tenho todo o conhecimento do papel de um conselheiro, né? E nós estamos falando disso aqui hoje, o papel da Câmara também. Mas, assim, quanto ganha um conselheiro aqui do CREA Pernambuco? Qual o salário do conselheiro? Evandro, o conselheiro é um cargo honorífico. Na realidade, ele presta um serviço honorífico à sociedade como um todo, né? Então, a gente absolutamente não ganha nada. Aí você pode até dizer, poxa, mas qual é o interesse de alguém participar, não é? Isso. É uma pergunta até, né? E pergunta essa que você me fez quando a gente sugeriu que você fosse para uma entidade, para talvez ir ser conselheiro, né? Aí você não tinha essa percepção do papel de vocês naquele momento, apesar de ser um profissional já com vários anos de estrada e de boa estrada, né? Mas aí não está. O que é que leva, então, um profissional a querer ser conselheiro do CREA? Então, você, na realidade, foi um grande fomentador de incentivar, né, aos profissionais a participarem no CREA, seja como conselheiro, seja como inspetor, o que for, né? Você realmente deu uma dinâmica, porque eu vi o CREA, participava de alguns cursos, né, quando existia, mas deixou de existir, mas foi criado outra dinâmica, mas aí não tinha essa participação efetiva, não conhecia. Vocês só falavam em sistema, né? Eu digo, que sistema, né? Não é verdade? Mas os profissionais, eles têm que conhecer o CREA, porque, veja, se a gente não conhece o nosso conselho de perto, o que é que o nosso conselho oferece, o que é que nós podemos contribuir com o conselho, acontece geralmente o que nós estamos vendo, né? Por exemplo, numa eleição, participa 10% do efetivo, não é verdade, Evandro? Disso aí. Uma média de todos os estados, né? É a média nacional isso, né? Não é só aqui, nem em um ou outro CREA. É a média nacional. Verdade. Então, é um desinteresse completamente. Então, nós, como conselheiros, quando a gente chega lá no CREA, né, aqui a gente vê a importância da defesa da profissão, né? Porque muita gente diz, poxa, eu fiquei decepcionado porque eu cheguei no CREA como conselheiro e a gente começa a julgar processo. Isso é uma parte do papel do conselheiro, né? Nós não somos juízes, nós somos engenheiros, somos da área de tecnologia. Lógico que é uma parte burocrática que tem, né? A análise dos processos que chegam até para contribuir com os profissionais que estão esperando essa demanda. Mas nós temos o lado da engenharia para discutir. E isso também é importante trazer para a Câmara. E esse ano, como coordenador, eu pretendia fazer muitas coisas, né? Infelizmente,
não está sendo possível. Mas está fazendo à distância, né? Eu sei que está fazendo à distância. É, E você está se referindo aí, no caso, à Câmara Nacional, né? Que você coordena, né? isso também, né? Câmara Nacional. Eu tava vendo, quando você lançou a portaria no dia 17 de março, com relação O ao teletrabalho. cancelamento de todas o trabalho, né, remoto e o cancelamento de todas as reuniões presenciais, né? No dia 23 de março, nós fizemos a convocação da primeira reunião em videoconferência da Câmara de Engenharia Civil de Pernambuco. Eu E acho que foi a primeira do foi a Brasil, primeira. viu? Foi a primeira. De Pernambuco eu tenho certeza. E do Brasil, De Pernambuco. pode até ter havido alguma, mas eu também não tenho conhecimento. Eu acho que foi a Pois primeira. é, porque foi logo no auge, né, da pandemia, né? Então Isso. nós arregaçamos as mangas, né, e fomos fazer essa primeira reunião em videoconferência com todas as dificuldades e tudo, mas aí fluiu e aí serviu de base para as demais reuniões. Quando estava todo mundo atordoado ainda, né? Exatamente, exatamente. Olha, nós temos aqui É a importante. presença também, Rogerinho, do nosso conselheiro federal, Hernando Carvalho Filho. Tá, aí também. Um abraço, Hernando. A coordenadora, a conselheira Maria Angélica, lá também do CREA Minas Gerais. Um abraço, Angélica. Opa, pessoal. Aí, Rogério, quando você fala dessa desenvoltura, e você até citou aí no início, o tanto de profissional que veio a ser conselheiro durante essa nossa gestão, que aí deixar claro também que não é convite do presidente, é através das associações, é através dessas entidades ou de instituição de ensino, mas que, sem sombra de dúvida, foi dada uma grande oxigenada no nosso plenário, né? Concorda com isso? Concordo. Você, na realidade, você estimulou, né? Isso. Você não convidou, você estimulou a participarmos, a chegar junto ao CREA. E esse estímulo foram para vários profissionais do mercado, né, que Isso, estão atuando no mercado. Eu isso, trabalho na área de incorporação, né? O Luciano é um orçamentista, tem um curso de orçamento, né? Então, tudo profissionais da área que estão em atuação. E essa foi a dificuldade de você convencê-los a contribuir, verdade, né? verdade. Por conta do nosso tempo, né? Que é Isso. muito escasso, É. entendeu? E, Mas aí e a você, pouca você percepção, e a pouca percepção do papel também do conselheiro, né? E da importância, né? Porque, como você disse há é, pouco, né? Vocês não tratam só de processo, vocês definem também nas câmaras especializadas a correta aplicação das nossas funcionalidades, não é isso? perfeito. A gente nós somos regidos por várias resoluções, É isso. né? Então, quando você entra com um processo de uma CAT, ela tem uma resolução específica, né? Então, a presidência do CREA, ela não tem gerência nenhuma sobre as câmaras. As Isso, câmaras são independentes. dependente. Então, não adianta você dizer, olha, a CAT está demorando, né? Ele pode fazer uma reclamação, é um direito do profissional. Mas existe um tempo específico que a análise técnica precisa fazer para cumprir a documentação. E na Câmara, chegando, a gente tem todo o interesse de agilizar. Isso. Inclusive, eu fui relator no plenário, Evan, de um programa que está sendo implementado, que é a automação de toda a Câmara, Isso. que é o módulo conselheiro, não é Modo isso? conselheiro dentro do CITAC, isso mesmo. Dentro do CITAC, exatamente. Porque hoje nós temos o quê? O profissional vai no CITAC, ele abre o registro, né, do CAT, ART, o que for, Isso. a certidão, a demanda que ele precisar do CREA, mas depois esse processo sai e torna-se físico para as câmaras. A realidade, né? Torna-se físico, o conselheiro analisa e depois volta a ser digital. Então, eu fui o relator no plenário justamente dessa automação dos processos, né? Eu Isso. acho que até a Câmara de Agronomia, uma das câmaras já está sendo Isso. a primeira. Ela foi utilizada como piloto, por ser uma câmara um pouco menor, mas não tanto. Então, ela foi utilizada como piloto. E agora vai se abranger para as outras 5 câmaras. Nós temos 6 câmaras especializadas, né?
Muito bem. Aí nós vamos falar um pouco de Câmara. Qual o papel da Câmara? O que é que a Câmara especificamente faz para facilitar e para propiciar, né, o dia a dia do trabalho dos nossos profissionais? Falando até de uma forma jurídica, sendo engenheiro, né, a Câmara é a primeira instância Isso. dentro do sistema do CREA, né? Então, quando chega os processos de registro de profissionais, registro de empresas, né? E as demandas dos profissionais da empresa chegam para os conselheiros, né? Dentro da Câmara para serem analisadas. Então, a Câmara tem esse papel de analisar os processos, né? Propor ao plenário um plano de trabalho, que inclusive nós fizemos o nosso plano de trabalho, né? Que uma parte nós não pudemos executar até por conta da pandemia, mas eu acredito que até o final do ano eu vou trabalhar, vou dar esforços para executar esse plano de trabalho. Esse plano de trabalho, a gente faz um preâmbulo dele e manda para a diretoria, né, do CREA ser aprovada, né? E a diretoria vai aprovar. Então, a Câmara, basicamente, essa definição de que ela analisa e julga, né, entre aspas, né, que é a primeira instância, né, todos os processos no âmbito dos profissionais e através dos conselheiros e encaminha. Então, cada modalidade profissional tem a sua Câmara. Lógico que não são todas as modalidades. Como você disse, nós temos 6 câmaras. Dentro a civil, que ela hoje ela tem uma representação de 19 conselheiros, né? A elétrica, nós temos 5 conselheiros que representam. A mecânica, nós temos 5 conselheiros também. A Câmara de Agronomia, temos 7 conselheiros. A Geologia, 3 conselheiros. E a Câmara de Segurança do Trabalho, 3 conselheiros. Então, essa é a representatividade de todas as câmaras dentro do CREA Pernambuco, né? Então, cada uma defende a sua modalidade dentro dos processos que chega. Quando há divergência entre a Câmara, por exemplo, um engenheiro civil fez alguma atribuição de elétrica que há um choque, vamos dizer, de atribuições, então segue para o plenário para decidir e aí o plenário tem a outra atribuição. Isso. A gente vai já falar um pouquinho sobre o plenário, porque, como você mesmo já disse, o plenário é a instância seguinte após a Câmara. Mas ainda falando sobre a Câmara, outro papel importante também da Câmara é nas diretrizes da fiscalização, né? Porque, às vezes, o profissional não tem conhecimento. É que as câmaras, elas é quem dão as diretrizes de estratégias, né, e planejamento da fiscalização, não é isso, Rogério? Isso, ela elabora o plano da fiscalização, plano anual da fiscalização. Então, ela elabora as normas. Por exemplo, cada Câmara, o ano passado, nós fizemos um manual de fiscalização, né, que foi desenvolvido a nível da modalidade civil, e aí esse manual dá as diretrizes à fiscalização. Mas todo ano você tem que elaborar um plano de fiscalização, para poder a fiscalização cumprir aquelas metas e aquelas exigências. Agora, isso tem que ser feito. Até interessante que nós vamos também, pretendemos colocar um representante da Câmara na fiscalização, para dar essa agilidade e ter um feedback constantemente, para poder ver os relatórios de fiscalização, né, e ver o que é que está faltando, por que não foi realizada essa questão da fiscalização. E outra questão de fiscalização, Evandro, importante, que vale salientar, que você teve uma grande dificuldade com relação à fiscalização. Os índices de fiscalização tiveram bons índices, porque encontrou-se uma forma. Você imagina só, você ter 20 fiscais para 284 municípios. Né? Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Então, praticamente, você tinha aqui na capital 3 ou 4 fiscais, ficou 16 fiscais para o restante do estado. Mas por que isso? Né? Porque o CREA, esse tempo todinho, foi impedido
praticamente de fazer concurso. Desde Não é 2012, isso? desde 2012, é. Desde 2012. Então, de certa forma, fica alguma parte comprometida. Mas eu fui relator de vários processos, inclusive desse ano, de projeto de fiscalização, aonde vocês instituíram e criaram essa ideia das fiscalizações dirigidas, aonde você traz inspetores, né, e fiscais de outras inspetorias para para outra determinada inspetoria, não é isso? Nós criamos uma sistemática de fiscalização que a gente faz essa remoção momentânea, né, de fiscais e tem dado resultado. Começamos isso em 2015, no primeiro ano de nossa gestão. Só que a gente saiu de 7 fiscalizações dirigidas em 2015 para, a partir de 2017, fazermos 28 a cada ano. Pois é. 2 por inspetoria, não é isso? Isso, 2 por inspetoria, justamente. Então, veja o seguinte, dentro disso, você entende, então, que quanto mais eficiente a coordenação e os conselheiros de uma Câmara naquele ano for, melhor vai ser a fiscalização para aquela área, digamos, para aquela modalidade? Sim, eu acho que parte daí. O conselheiro, ele tem... não é só porque é um trabalho honorífico que ele vai chegar lá, participar de uma reunião e não participar das atividades da Câmara. Eu acho que se você se dispôs a ser conselheiro, você tem que se dispor a participar das discussões da Câmara, dos processos que são distribuídos, né? Esse é um papel do conselheiro. E a fiscalização é o principal da fundamentação do nosso sistema, é a proteção da sociedade. Então, a partir do momento que você tem efetiva fiscalização, porque na realidade é o seguinte, muita gente confunde uma coisa, Evandro, que é importante destacar aqui, que o CREA só sabe da multa, só sabe da auto de infração, não é? Mas veja, pessoal, o auto de infração é feito através de um exercício ilegal da procissão. Alguma coisa estava errada. Isso. Né? Isso. E se o CREA autuou, então é porque estava ou não tinha um profissional, né? Alguém estava exercendo ilegalmente, né? Ou não estava regularmente sendo feito o serviço de engenharia. Então, é o papel do CREA. A fiscalização é fundamental. É onde você veja os acidentes que têm ocorrido no Brasil. Mas tem acidentes que têm profissionais. Né? Então, teve aquele recente de Fortaleza, inclusive, tinha um profissional legalmente habilitado a fazer. Né? Então, o pessoal disse, cadê o CREA? E por que o CREA não foi lá? Né? Então, veja, há uma distorção no entendimento. Né? A fiscalização, ela não fiscaliza como é feita a obra. A qualidade, né, da obra ou serviço, né? Isso. Não, ela não fiscaliza. Ela fiscaliza se aquela obra tem um profissional legalmente habilitado e se ele está exercendo o papel dele dentro do sistema. Então, se ele está registrado, se ele tem um ART, por isso que se vem as ARTs, que é outra, porque muita gente tem essa questão, né, de que a ART, na realidade, é um registro de que aquela obra pode não estar segura como lá não estava. Por quê? Porque nós temos atribuições, às vezes nós não temos a competência. E aí o CREA não vê competência, ele trabalha em cima de atribuição legal do profissional. E aí, onde está, Rogério? Você participa dessa nossa gestão desde o início, e sei que você entende isso, a importância da energia que a gente tem concentrado para trazer o profissional mais para perto, para que ele, entendendo como funciona o sistema, normalmente ele vem e gosta de participar. Foi, como citei, o seu caso mesmo, inicialmente. Você disse, mas presidente, eu não tenho tempo. Eu digo, mas venha, porque é o seguinte, a gente precisa de pessoas ocupadas.
Então, porque os ocupados normalmente arrumam tempo para contribuir. E nessa linha também de ir buscar o profissional, foi que a gente implementou essa larga, essa forte interiorização do nosso CREA, onde hoje nós temos vários conselheiros já do interior também, porque passaram também a se interessar. Feito, por exemplo, a plenária itinerante. É uma forma da gente levar a nossa plenária, que é um momento oficial e é um evento mensal, né, que nós temos. Nós levamos 2 vezes por ano ao interior, justamente para mostrar para os profissionais de cada regional como é que funciona, para que ele passe a se interessar mais e venha, que tem interesse em ser conselheiro, que tem interesse em ser inspetor, e mesmo sem ser conselheiro, ser inspetor, também ele participar mais do dia a dia do seu conselho, porque, na realidade, nós, profissionais, é que temos que fortalecer o nosso conselho, né? Então, esse entendimento, quanto melhor, em maior número acontecer, melhor vai ser. A gente vai, por isso que eu falei ainda há pouco, que entendo que a gente, o nosso plenário e as nossas câmaras, elas têm atuado de forma muito mais eficiente nos últimos anos, até por essa oxigenação que houve, né? E a gente tem buscado isso claramente. Então, esse papel do conselheiro, que você está explicando muito bem aí, ele tem toda essa importância de proteger, né, o trabalho dos nossos profissionais. E como você frisou muito bem, ainda existe muito essa questão, essa dúvida das pessoas acharem que o CREA teria que ter uma fiscalização para ir olhar. Aí só para, assim, a grosso modo, a gente explicar como é que isso não tem condições, nós temos um vasto número de profissões, em torno de 300 profissões dentro do sistema. Então, nós não teríamos como ter fiscal habilitado em cada área. Não existe isso. Então, é como você bem disse aí, a gente fiscaliza o exercício profissional para que o leigo não venha atuar como profissional. É esse o nosso papel. É isso aí. Então, assim, o papel da Câmara, a gente falou, você falou aí, e também acrescentamos a questão da fiscalização. Vamos falar também para os profissionais, após a Câmara tem um plenário. Então, onde é que entra o plenário? Digamos, para os processos que existem, como é que ele sai da Câmara para o plenário e por que sai? Por que ele tem que ir para o plenário? Então, o plenário, ele é a segunda instância, vamos dizer assim, né? Em termos de análise, falar julgamento de análise dos processos, né? Que se destinam. Então, quando um profissional acha que aquele processo que foi analisado na Câmara foi indeferido, vamos dizer assim, né? Então, ele tem essa segunda instância. Ele tem até uma terceira instância, que é o CONFEA. Isso. Não é? Então, ele tem a opção de recorrer ao plenário. Então, o plenário é o órgão colegiado, vamos dizer, decisório, né? Toda essa estrutura, né? Das câmaras especializadas e do CREA como um todo, né? Então, ele tem a finalidade, a competência de fazer esse julgamento. Tem várias finalidades o plenário, mas em termos de profissional e defesa do profissional da sociedade, em termos de fiscalização é essa. Mas ele analisa, ele pode analisar decisões normativas das câmaras, ele pode propor uma resolução, né? E, lógico que tudo encaminhar para o CONFEA. Isso. Né? Ele pode destituir um conselheiro, o plenário, ele pode destituir um presidente, né? Ele pode criar um grupo de trabalho para uma investigação, seja ela qual for, né? Ele analisa a questão da ética também profissional, porque nós temos aí onde nós temos as comissões permanentes, né? Que é uma estrutura suporte, que chama assim, né? Porque tem a básica, que é o plenário com as câmaras, com a presidência, com a diretoria. E as suportes, as comissões, que aí é outra participação dos conselheiros, também. Que nós tínhamos falado só, não é? Os conselheiros nas câmaras. Mas tem as comissões. Que comissões, né, que são essas, né? Permanentes? É a comissão de renovação do texto, né? Que a cada ano se renova um terço dos conselheiros dentro do CREA Pernambuco. Então, essa comissão ela é responsável
por fazer essa renovação, né, diante das instituições de ensino e das entidades que vão mandar o seu credenciamento, porque todo ano as entidades e instituições elas têm que se credenciar novamente, cumprir uma documentação para que ela tenha novamente assento no CREA. E aí, dentro ela sendo legalmente, coincidentemente, eu sou esse ano coordenador também da renovação do texto. Isso. Eu fico procurando trabalho, né? Quando você não procura, a gente lhe encontra. Temos também outra importante comissão, que é a de orçamento e tomada de conta, né? Porque ela é quem analisa, né, as contas financeiras do CREA e encaminha para o plenário, né, para aprovação ou não, dependendo do que seja o caso. Isso, eu ia citá-la também, que ela como comissão permanente, porque hoje o profissional precisa entender que tudo, uma instituição, uma autarquia pública federal, ela tem uma amarração jurídica e de prestação de conta muito grande. Então, o CREA hoje ele é auditado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, apesar do dinheiro ser nosso, vamos dizer assim. Mas entrou no CREA, passa a ser público. Isso. Né? E ele sendo, aí é diferente, a OAB ela não é auditada, vamos falar assim, né? Vamos citar como exemplo, é uma ordem, ela não tem obrigação de prestar conta, o CREA tem. Então, o que é que acontece? Na realidade, todos os demais conselhos, né? Menos a OAB. Isso, menos a OAB, que é uma ordem. Então, o que é que acontece? Dentro dessa dinâmica, vamos dizer assim, tem uma comissão de tomada de contas que todo ano o plenário elege ela, né, para poder passar o ano todo analisando as contas do CREA. Ou seja, balancetes, despesas, receitas. E no final do ano, ela tem que apresentar um relatório para o plenário, e esse relatório de aprovação de contas é aprovado ou rejeitado pelo plenário, né? E segue para o CONFER. Então, é importante dizer isso a todos, que ninguém faz nada sem controle, é tudo controlado. E outra coisa, como uma autarquia pública, qualquer coisa tem que ter licitação, tem um limite para ter licitação. Então, não adianta você chegar hoje e dizer, o CREA arrecadou tanto e gastou tanto. Ele gastou, então vamos procurar no que gastou, porque tem a justificativa, porque tem quem olhe. Não o presidente não tem autonomia de fazer o que ele quer. Não, ele tem uma comissão de tomada de contas, ele tem um plenário para se justificar, tem um CONFER e tem um TCU. Então, ele é o ordenador de despesas, isso é o que é chamado no setor público, ordenador de despesas. Então, ele tem uma responsabilidade fiscal muito grande. Era isso que eu queria deixar também contemplado. Isso, importante. Você falou en passant, mas assim, eu queria frisar mais um pouco que a diretoria também do CREA ela é composta por conselheiros. O presidente não nomeia conselheiros, não. Qualquer profissional, não. Tem que ser conselheiro e, na realidade, quem aprova é o plenário, né? É isso? Perfeito. O presidente sugere uma diretoria e submete ao plenário. Se o plenário, por algum motivo, não aceitar algum nome da diretoria, ele não aprova. Não é normal, porque, como é composto por conselheiros, dificilmente vai haver indicação de um conselheiro e vai ser barrado pelos próprios pares. Até porque entende-se que quem está aí como conselheiro são pessoas que estão para contribuir, né? Mas não é uma diretoria formada pelo presidente. Pode até ser sugerida, normalmente é sugerido, mas o plenário é quem decide, né? Quem se aceita ou não. Rogerinho, várias pessoas que entraram aqui, que eu não citei ainda, eu vou citar alguns aqui, o Emanuel, o Carlos Vinícius, Emir, José Carlos Alves, Maxwell, que é nosso fiscal aí, agora vai ser chefe da fiscalização aqui da região da área metropolitana, Mata Norte e Sul. Heleno Mendes, nosso inspetor lá de Araripina. Inclusive, a Heleno tem uma pergunta aqui, eu vou já fazer. Lana Castanha,
a Clay Argilas, acho que é assim, Alan Machado, Maria do Carmo Lobo, a Bezerra, acho que é Maria Bezerra. Temos aqui um monte de gente aqui, a Sabrina, Maristela, nossa colaboradora, está aqui também. Lara Sulamita, nossa conterrânea, Rogerinho, uma agrônoma lá. Lara Sulamita, filha do doutor Salomão. Né? A Micaele também está aqui. Elis, um monte de gente boa aqui. O Felipe, Marcela Guimarães, nossa chefe de gabinete. Está aqui também o Valdir Costa Filho, que é conselheiro federal, está licenciado, né, candidato aí. O Iago, Fabiana, Jaime Teles Júnior, né? Fátima Tibúrcio, que é a gerente da GCP, né? Que a área dela é quem pega toda a demanda das câmaras, né? Um abraço a todos aí. Vamos lá, Rogerinho. Agora, eu acho que chegou o momento da gente falar um pouquinho também sobre o nosso conselheiro também, que está em exercício federal, Hernando, também está aí na live aqui conosco. Um abraço, Hernando. Falamos um pouco também da Câmara Nacional, que você está coordenando, né? E a mesma dificuldade que você está tendo por conta da pandemia com a Câmara aqui estadual, também a nacional, mas temos conhecimento que também está sendo feito um bom trabalho. Mas fala um pouquinho aí, qual o papel da Câmara Nacional, por exemplo, Rogério? Evandro, eu queria um esclarecimento. Eu vi uma reportagem aí, algum comentário sobre entidades de classe no CREA. Eu queria esclarecer que o CREA ele é composto por 12, tem 12 entidades de classe que têm assento no CREA e 8 instituições de ensino, certo? Então, eu vi aí algum comentário que tinha 8 entidades, são 12. Só para corrigir, são 12. Aqui na live foi? Não, eu vi um texto aí em algum lugar, aí por isso que eu quero esclarecer que no CREA tem 12 entidades de classe e 8 instituições de ensino, né? E só para quem quiser se associar e ter, seria a ABENC, a EAPA, a CEA, a EP, a ESP, a GP, a PET, a APE, a PEE e SENGE, são as 12. E as instituições de ensino, FBV, FACIAGRA, Unicap, o UPE, o FPE, o FRPE, a ESGA e o Instituto Tecnológico de Pernambuco. Então, essas são as 8 instituições. Isso. Muito bem. Falando nisso aí, tem a pergunta aqui do nosso amigo Valdir Filho, que eu disse que é o conselheiro federal que está licenciado. Ele bota aqui, você poderia esclarecer a todos como ser um conselheiro? Eu acho até que você já... Essa pergunta dele pode ser lá para trás um pouco, talvez seja isso. Mas acho que se quiser falar mais alguma coisa... Então, é você procurar a sua entidade de classe que pode lhe representar, né? Associar-se e ter participação dentro dessa entidade, seja associação, seja sindicato, né? Seja... a maioria são associações, instituto, no caso, o IBAP, né, também, Instituto de Perícia. Então, você associar-se a uma entidade dessa e ter uma participação efetiva. Porque só associar e não ter uma participação, participar das reuniões, participar dos cursos oferecidos, que as entidades são obrigadas a ministrar os cursos anualmente, ele tem uma quantidade de horas de curso que ele tem que ministrar e tem que comprovar para poder o CREA admitir, né? Isso faz parte. Então, você tem que ter uma participação efetiva dentro da sua associação que vai defender os seus direitos. Então, com certeza você chegará a ser um conselheiro, eu não tenho dúvida. Agora, se você quiser, né, é uma coisa que dispõe, é uma coisa espontânea e que você tem que ter uma boa vontade, que tem que dispor um certo tempinho para poder, não participar. Isso. Antes da gente passar agora para a Nacional, para você falar, eu quero aqui cumprimentar também os últimos comentários que tem aqui, do Paulo Lira, engenheiro Paulo Lira, e também da Elisângela, lá de Petrolina, que é a nossa colaboradora lá, e a Rosmaria, que é a nossa gerente de políticas institucionais, que é a área que comanda esse projeto, o CREA Orienta. Vamos lá, vamos falar agora. Inclusive, Valdir diz aqui, nacionalmente está dando show de bola, lhe elogiando aqui,
lhe parabenizando aí. Pois vamos lá. Obrigado, Valdir. Mostra um pouquinho Obrigado. desse show de bola aí para os nossos internautas aí. Então, a Câmara Nacional, eu tive a oportunidade de ser, por 2 anos, conselheiro adjunto da Câmara de Engenharia Civil. Né? Jorge Vanderlei, o nosso querido Jorge Vanderlei era o coordenador da Câmara, né? E durante esses 2 anos eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões nacionais da Câmara Nacional. Dentro dessas participações, nós tivemos uma empatia, né, com os coordenadores regionais dos CREAS, né, e tivemos boas discussões. Eu sou filho de professor, né? Professor Tota. Isso. Professor Tota. Então, eu só sou engenheiro porque eu não fui professor. Mas no sangue corre, né, a veia de professor. E aquilo, tudo que a gente aprende, se ensinar, aprende mais ainda. Né? Tem um ditado, né? Não é verdade? Então, eu tenho uma facilidade de comunicação com as pessoas, de empatia, de amizade, de tudo. Então, durante esse período, eu tive essa aproximação com... Apesar de a Câmara, o ano passado, ela renovou bastante a Câmara Nacional. Mas, mesmo assim, o vínculo que nós fizemos, né, foi suficiente. Então, nós não precisamos, no momento, porque a gente veio de um apoio dos coordenadores mesmo. Né? Lógico que teve associações que chegaram e apoiaram e tudo, mas foi uma indicação vinda de baixo para cima, vamos dizer assim. Né? Então, nós tivemos em janeiro desse ano, nós fomos eleitos em Brasília, né, pela Coordenadoria Nacional, e elaboramos um plano de trabalho. A Câmara Nacional é diferente, Evandro. Ela não é uma Câmara deliberativa, como é a especializada, né, que ela analisa, julga os processos, delibera. A Câmara Nacional ela é consultiva, ou seja, o CONFEA elabora um plano básico do trabalho, de algumas demandas que surgem a nível CONFEA, a nível Brasil, e encaminha para as câmaras especializadas nacionais. Esse plano básico tem que ser realizado, tem que ser cumprido, essas propostas. Então, a Câmara vai fazer o quê? Ela vai elaborar propostas para atender esse plano. Então, no plano que nós fizemos lá, o principal esse ano, foram o EAD, o ensino à distância, as diretrizes, as novas diretrizes curriculares, também está dentro desse plano de trabalho nacional, e também a fiscalização, nunca deixa de ter, né? A fiscalização de hospitais, que aí nós temos uma meta, né? Inclusive o CREA também já recebeu essa meta aí de realizar a fiscalização até 2021, 100% das unidades hospitalares. Isso. Não sei se a gente vai conseguir por conta de tudo isso que está acontecendo, mas enfim. CREA Pernambuco vai, a gente já vai deixar grande parte desse ano feito. Ótimo, inclusive eu recebi um trabalho muito bem feito, quero elogiar aqui a gerente de fiscalização, a Denise, e toda a sua equipe. Ela está na live conosco aí. Eu não citei o nome dela, eu vi na hora, mas ela está aí. Eu já vi. Eu precisava dessa demanda da Câmara Nacional, porque todos os estados têm que apresentar, né? E aí ela me mandou um trabalho muito bem feito, já com a relação de todas as unidades hospitalares, já tinha esse levantamento todo feito, e a meta estabelecida também. O CREA já está, parece, bem orientado e bem direcionado a cumprir essa meta realmente, o CREA Pernambuco. Isso. E a Câmara Nacional, e daí dessas demandas que são oficiais, eu acrescentei outras, junto com os coordenadores. E uma delas, que foi, para minha grata surpresa, foi a inspeção predial, que esse ano também eu coloquei na Câmara Regional. E a norma de inspeção predial foi publicada, né, esse ano.
agora no final de março. Isso. Né? E aí é o seguinte, nós estamos numa grande discussão, nós temos a norma agora, certo? Como fazer cumprir essa norma? Né? Então, nós precisamos de uma lei, ou municipal ou estadual, para regulamentar. Então, a nível de Estado, a nível de município, se não for possível a nível de Estado, e aí nós temos um decreto aí do Pernambuco, que ele não está regulamentado, né? Você Isso. está até com esse objetivo também, da gente juntar forças Também. aí. Isso. Eu tenho até novidades em relação a isso, mas como o nosso tempo está curto, eu vou deixar para depois. Mas eu tive uma reunião essa semana tratando disso. E quero trazer vocês da Câmara de Civil, mais especificamente, para esse debate aí, para a gente ver se consegue. Falta a regulamentação da lei. A lei já existe, falta a regulamentação dela. Isso. Mas se a gente não conseguir a nível estadual, Evandro, eu já tenho minutas de lei municipal de São Paulo, já adequada, de Teresina, de Fortaleza. Então a gente pode compilar ideias e daí sair um bom produto para estabelecer no Recife também, Isso. entendeu? E só para deixar registrado, todas essas leis municipais que existem hoje, elas foram todas já advindas dessa lei estadual de Pernambuco. Só que a estadual de Pernambuco nunca foi regulamentada. Ela foi parcialmente só para prédio do caixão, de alvenaria estruturante, né? Isso. Porque na realidade é o seguinte, você tem a norma, mas aí como é que faz-se para os prédios cumprir? Então a gente tem que pensar numa regulamentação, Isso. e isso é um nicho de trabalho para os profissionais também da área. Também. Né? Não é isso? Porque, então, a obrigatoriedade hoje de um síndico, de um prédio e de um prédio público é muito grande de se fazer as manutenções. Então, ele tem que cumprir um cronograma, né, de manutenção e tem que demonstrar que foi feita a elaboração desse laudo de inspeção. Então, é importante nós agirmos, eu estou a nível nacional nisso aí, e contando também com, eu sei que você também está atento a isso, para poder a gente ver se sai esse ano. E a nível nacional, a gente tem um projeto de lei também, e o CONFEA está junto disso, nós estamos indo lá, agora não, né, com essa pandemia, mas tínhamos agenda constante, e sempre que estávamos em algum evento em Brasília, a gente aproveitava para ir ao Congresso, todos os presidentes, com o presidente do CONFEA, justamente para dar uma pressionada, que é preciso pressionar, né, para sair essas coisas, né? Você falou ainda há pouco, não querendo sair do assunto, você falou ainda há pouco da EAMBS, que é uma das entidades que está entrando aí, né? O Rodolfo está aí, hoje que é inspetor, presidente da EAMBS aí. Um abraço, Rodolfo. Vamos lá, pode continuar, Rogério. Então, assim, o papel da Câmara Nacional, como você está dizendo, ele é mais assim, para tratar das estruturas, né? Isso. Agora, como coordenador nacional, eu sou infinitamente mais cobrado do que a local, vamos dizer assim. Porque as demandas vêm do país todo. Entendeu? Então eu recebo constantemente, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro lançou um edital, de São Paulo, lançou um edital convocando corretor para poder fazer avaliação de imóveis. Aí lá vamos acionar a coordenadoria, o CREA São Paulo, né? No Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Ministério de Minas e Energia, através da Nucleobras, né, está também convocando corretores, colocando como corretor de imóvel para avaliar. Corretor de imóvel não faz avaliação de imóvel. Corretor de imóvel bota preço no imóvel, ele não faz uma avaliação. A avaliação tem que cumprir uma norma específica que diz lá que tem que ser um profissional de engenharia, de agronomia, não é? Então, as demandas são enormes. Recebi do Rio Grande do Sul, Sicoob, um banco que atua particularmente, também chama corretor de imóvel. Lá vai eu atrás do Sicoob. Então, são demandas constantes. O CREA do Rio Grande do Norte lançou um edital para reformar a sede. Aí os profissionais, nós estamos fechados, estamos na pandemia. Como é que o CREA? Liguei para o presidente do... Então, nessa amplitude que o coordenador nacional ele tem que estar atento a todas as demandas, né? Medida provisória que o governo lança, né? Os técnicos agora, lançando as resoluções e sobreando sobre a engenharia,
não é? Que aí nós temos que combater isso e entrar na justiça, se for o caso. Então, a Coordenadoria Nacional é cobrada com esse papel de defender a nível Brasil, a nível nacional, a engenharia civil, no caso da modalidade civil do qual eu pertenço. Isso. Entendeu? O Felipe Moreira, ele diz aqui, por acaso entrei nessa live e foi a melhor que assisti. Parabéns, Rogério, aprendi muita coisa de engenharia. Então, veja o seguinte, é esse o foco, é esse o objetivo desses nossos projetos. O CREA Orienta, também o Terça no CREA, que é para tratar de tecnologia, é isso, trazer o profissional para perto do seu conselho, para que ele, entendendo melhor, ele valorize mais o conselho, porque aí ele passa a compreender o papel nosso de defender realmente. Às vezes as críticas são muito ácidas, porque justamente por falta de conhecimento. Não é que já está uma perfeição, não, longe da perfeição. Eu acho que até nessa gestão a gente tem avançado bastante, mas os desafios ainda são muito grandes. A gente não pode mais, não tem mais o espaço para desconstruir o que está construído, é para avançar, é para melhorar. Então, assim, nesses 5 anos e meio de gestão aí, a gente instituiu muito programa bom, muito projeto que eu estou dizendo bom, lógico, sou suspeito em dizer, mas assim, mas a gente tem tido bons feedbacks. Então, a gente precisa acreditar nisso também. E a conversa está tão boa que eu não estava prestando atenção na hora. Nós só temos agora 1 minuto e meio para encerrar, porque senão a gente perde de gravar. Faça suas considerações finais, por favor, Rogério. Depois eu faço. Não, queria agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição na Câmara de Engenharia Civil, a todos os profissionais de engenharia civil, e como conselheiro do CREA, a todos os profissionais das engenharias. Eu ainda tenho esse ano e mais o outro ano como conselheiro, estou à disposição de todos os profissionais, independente de qualquer coisa. Estamos lá para servir como me propus fazer. Então, é esse o meu papel e obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu a sua aceitação e agradeço mais ainda, Rogério, a sua grande participação no nosso CREA. Você tem dado realmente uma contribuição enorme. Não é à toa que você foi escolhido como coordenador nacional. Isso eu tenho certeza, porque eu sei do que estou falando, né? Então, eu que te agradeço. Eu agradeço por ter aceitado aquele meu convite lá em 2015. Agradeço a todos pela participação. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Vou encerrar aqui, que senão eu perco a gravação. Um abraço. Outro.